Paz do Senhor, irmãs. Vai ver hoje à noite, boa noite. Amanhã de manhã, bom dia. À tarde, boa tarde. Mas o importante é que você escute a mensagem. O importante é que você aprenda. Que você escute e aprenda. Porque o que é que o Senhor diz? Que o princípio da sabedoria é o temer ao Senhor. Quando a gente teme, a gente tem sabedoria. Quando a gente teme, a gente erra menos. Quando a gente teme, a gente renuncia. Quando a gente teme, a gente escuta a voz do Mestre. Em nome de Jesus, vamos temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Renuncie coisas que não agradam a Deus para o teu bem, porque o Senhor está no lugar dele, supremo. Quem precisa dele é eu e você. Quem tem que renunciar a coisas que desagradam a santidade do Senhor é eu e você. Lembre-se, o princípio da sabedoria é temer o Senhor. E quando a gente teme, a gente obedece. Amém? Então o título é Quando Deus fala, Ele cumpre. Se Ele falou algo para você, Ele vai cumprir. Pode ter certeza. Mas também nessa mensagem, quando Deus fala, Ele cumpre. Deus falou, Deus confirmou e Deus cumpriu. E comigo e com você não é diferente. Atos 10, o centurião Cornélio. Vamos aprender do mestre? Louvado seja o nome do Senhor. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Veja que era um centurião da corte, um nome de renome, uma autoridade forte. Mas ele tinha compromisso com o Senhor. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Interessante, né, irmãos? Ele era piedoso, ele era temente a Deus, onde a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Com sua casa, quer dizer, ele levava a sua casa a ser piedoso, a temer ao Senhor. Ele fazia contínuas orações e também ele dava esmola, mas isso não era o suficiente. Eu e você pode orar, pode ser pessoas piedosas, isso é bom. Pode dar esmola, pode orar constantemente, mas se não tiver um encontro com Deus tremendo, com Deus dos céus, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo, está faltando tudo. Às vezes tem pessoas que acham porque dá esmola, porque faz tanta coisa, vai para o céu. Não. Precisamos ter uma aliança, precisamos temer, que é o princípio da sabedoria, mas precisamos dividir só com Jesus Cristo nossa adoração. Nossa adoração a gente divide com 3, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Nossa adoração é para essa trindade. Nossas orações é para essa trindade. E as esmolas que a gente dá é bom, maravilhoso, é correto. Mas temos que ter compromisso com Ele, porque Ele não divide sua honra e sua glória com ninguém. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O Senhor viu que ele necessitava conhecer a verdade na íntegra e mandou um anjo para falar com ele. Se a gente não está no caminho certo, mas somos piedosos e achamos que estamos orando, o Senhor manda. Aquela pessoa que você está orando, que eu estou orando, mas que está precisando ter um encontro com a pessoa certa, que é o Senhor, continue orando, porque o anjo vai chegar na vida dele e na vida dela, amém? O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Quem é o Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Você já pensou que coisa maravilhosa? Eu creio que a minha oração, a minha dedicação e a tua ao Senhor está subindo no trono. É só continuar perseverando, orando, louvando e deixa o Mestre trabalhar. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Por isso que eu disse, quando Deus fala, Ele cumpre. Deus falou para Cornélio que ele enviasse homens a Jope, porque ali tinha um apóstolo, Senhor, que ia ensinar a verdade. Então eu e você temos que ser missionários e missionárias de Cristo.
para sempre estar lendo a palavra, para mandar, para no zap, para falar da palavra aquelas pessoas que necessitam ter um encontro com o único Deus que é Jesus Cristo. Este está hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Por isso que eu disse, quando Deus fala, ele cumpre. Ele deu todas as coordenadas a Cornélio, que mandasse uma pessoa ou soldados para Jope, porque lá tinha um homem que estava em uma casa, que era Pedro, e que ia dizer a ele tudo que ele necessitava ouvir para colocar em prática. Eu e você somos missionários de Cristo, missionária e missionário. Estamos na posição de Pedro, de mostrar a verdade, principalmente com o nosso caráter, com nossa vida, porque servo de Deus para estar pregando, para estar adorando, tem que ter renúncia, tem que ter vida nova diante do Senhor, para que aquelas pessoas que estão de forma errada, mesmo orando, mesmo dando esmola, mesmo jejuando, mas precisa conhecer esse Deus vivo dos céus e da terra. Então eu e você somos um Pedro, mas um Pedro que tem a responsabilidade com a palavra, um Pedro que renuncia às coisas do mundo, um Pedro que tem temor, porque é o princípio da sabedoria, amém? E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Veja que imediatamente Cornélio mandou a Jope. Sabe o que é isso? Pessoas que estão sedentas de aprender e de ouvir a verdade. Seja missionário, seja missionária. A pessoa da sua casa que está no pecado, que não está ouvindo, a alma dela está sedenta. Pregue com sua vida. Pregue também indo para a casa de Deus e fechando a boca, porque tudo tem um tempo de falar. Mas pregue, seja um Pedro, porque o Senhor salva. Mas aquilo que eu e você tem que fazer, o Senhor não vai fazer. Amém? E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. Por isso que eu disse, olha que coisa linda. O Senhor fala e ele cumpre. Porque já do outro lado, estava vindo os soldados com aqueles 2 servos de Cornélio. Mas Pedro subiu a hora nona para orar. O Senhor trabalha, Deus é Deus de perto e de longe. Como diz Jeremias 23, 23. Não interessa onde a pessoa que você está orando, ela está distante de você, Deus vai lá. Deus envia anjos. É só você orar. Não existe fronteira para o Senhor. Ore, apresente, clame, porque Deus vai em todo lugar. Ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente. Faça a sua parte que eu possa fazer minha parte, porque o Senhor chega onde a gente não pode chegar. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Ele teve fome. Enquanto preparava a comida, né, a pessoa lá, ele teve uma visão do Senhor. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, feras e répteis da terra e aves do céu. Aqui diz no qual havia de todos animais quadrúpedes da terra. O Senhor não faz exceção de pessoa. O Senhor só quer que eu e você fique em posicionamento de oração, de louvor, de clamor. Porque independente da pessoa onde ela esteja, se está presa, se está enferma, o Senhor vai lá. Continue orando, tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o pecado da pessoa, olhe para Jesus e seja um Pedro. Continue na brecha, porque o Senhor fala e Ele cumpre. Ele vai onde você e eu não pode ir. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-se, levanta-te, Pedro, mata e come. Como é assim, as palavras do Senhor é linda, né? Um paradigma, ele quebra paradigma. E nesse momento ele estava quebrando o quê?
o preconceito de Pedro. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Não amaldiçoe o que Deus abençoou. Porque aqui naquela época, na cultura dele, não podia comer aqueles répteis. Mas o Senhor fez isso para mostrar a Pedro que ele não faz exceção de pessoas. E que Pedro não poderia ter preconceito. Eu e você não podemos fazer exceção de pessoas para pregar. Não podemos ter preconceito. Temos que estar na posição de servo e de serva. Temos que ser missionário para estar levando o evangelho. Temos que estar atento e ao ide do evangelho do Senhor, a ouvir a voz dele, a falar com quem ele manda. Amém? A segunda vez disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. Na minha outra Bíblia diz: não amaldiçoe o que Deus abençoou. Pedro não queria comer, mas aquilo ali o Senhor estava trabalhando porque sabia que aqueles homens estavam vindo ao encontro de Pedro. Pedro era apóstolo, andou com Jesus, mas tinha preconceito. Pedro tinha uma cultura. Então, se o Senhor não tivesse falado, ele jamais teria ido na casa de Cornélio, porque Cornélio era gentil. O Senhor é bom, ele é maravilhoso. Ele não faz exceção de pessoa. Não olhe para a pessoa que aos seus olhos não tem jeito, não. Você serve a um Deus do impossível. Tudo é possível àquele que crê. O que é impossível para mim e para você é possível para Deus. Deus restaura, liberta, salva. Deus abre porta ou não tem parede. Se onde você está trabalhando não é um bom lugar, mas é ali que você tem que ser um Pedro. Não amaldiçoe o que Deus colocou nas tuas mãos para abençoar. Porque é do nada que ele faz tudo. É de uma pequena porta que ele faz uma grande porta. Está num emprego que é o Egito? Seja José lá. Está no emprego que é uma Babilônia? Seja Daniel lá. Dê testemunho, faça a sua parte, porque o Senhor te honra na hora certa. Está sendo humilhada, massacrado, explorado? Continue lá. Seja um José lá no Egito. Seja um Daniel na Babilônia. E o Senhor te honra. Deus quer você nesse lugar como missionário, como missionário de Cristo. Só não tenha preconceito. Só não amaldiçoe o que o Senhor abençoou, porque Pedro ia fazer assim. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Veja que o Senhor é lindo. O Senhor repetiu 3 vezes, para que Pedro entendesse quando os homens chegassem. Para que Pedro entendesse que o Senhor é um Deus de amor. Ele ama. Ele ama o pecador, ele aborrece o pecado, mas ele ama. Então a minha parte e a tua é ser missionário de Cristo, é ser um Pedro. E quando a obra for feita, eu e você vai ficar igual criança. Porque aquilo que eu e você não faz, o Senhor faz. E pode ter certeza, ele está trabalhando. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. É aí que eu disse mais uma vez, quando Deus fala, ele cumpre. Ele mandou Cornélio mandar os homens. Lá ele trabalhou na vida de Pedro. Você está orando por alguém? Eu estou orando por alguém? Ele está trabalhando. Você está pedindo uma porta de emprego? Ele já está no teu futuro emprego lá trabalhando. Você quer sua casa tão sonhada? Ele está trabalhando. Deus é Deus de perto e de longe. Continua na tua posição de servo, temendo a Deus, obedecendo. Lembre-se que o princípio da sabedoria é obedecer. Pedro, ele tinha preconceito, mas ele obedeceu ao mestre. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Está vendo que o Senhor confirma? Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Não duvide do que o Senhor te prometeu. Não duvide pelo cenário que você está vendo. Tão somente creia. Se creres, verás a glória de Deus. Descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu quem procurais. Qual é a causa? Por que estás aqui?
Olha que coisa linda, o Senhor só falou por parábolas. Então Pedro perguntou qual é a causa, né? Às vezes a gente está duvidosa, Senhor, como vai ser? Senhor, como é? Descanse, só ore, aguarde e fique atento aos sinais do Mestre. E eles disseram, Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouviste as tuas palavras. Veja o que era que Cornélio era. Cornélio era um centurião, homem justo, temente a Deus, temia, né? O princípio da sabedoria, e que tem bom testemunho, ele dava testemunho, ele renunciava ao mal. De toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chames à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Ele tinha todas essas qualidades, mas ele precisava ouvir a voz do Mestre. Ele precisava deixar coisas que não agradavam o Senhor. Ele precisava entender que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz. Então tem tanta gente ainda que precisa do Evangelho, precisa de um Pedro, precisa que eu e você esteja na brecha para falar do amor de Jesus Cristo. O Senhor sabe que eu e você tem que ter renúncia, tem que dar testemunho, porque tem Cornélios para a gente levar para o altar do Senhor. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Pedro foi sábio. Pedro levou alguns irmãos como testemunha, porque sabia, quando ele descobriu quem era, sabia que era um gentil. Mas mesmo com medo, né, porque os judeus eram muito preconceituosos, ele foi sábio. Ele levou testemunhas com ele. Seja sábia. Peça sabedoria a Deus, onde Ele te colocou, o que Ele mandou você fazer. Mas obedeça. Não olhe para trás. Não mostre a dificuldade ao Senhor. Obedeça. Só peça a Ele direcionamento, sabedoria, discernimento em determinadas situações que Ele mandou você fazer. Mas não recue. Não dê desculpa como deu Jonas. Faça a obra. Porque Deus conta com pessoas fortes. O que ele diz? Diga os covardes que voltem. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Veja que coisa linda. Ele tinha convidado amigos e parentes, pessoas mais chegadas. Isso o Senhor já sabia, que Cornélio tinha uma alma sedenta ao Senhor. Então, quando Deus manda você pregar, você dar testemunho, é porque Ele sabe que aquela alma só precisa daquelas atitudes para se render ao Senhor. Então, eu e você não temos que estar questionando. Nós temos que fazer o ídolo do Evangelho. Nós temos que obedecer. Porque diante das situações, o que é que diz lá em João 13:7? Jesus diz para mim e para ti, o que eu faço hoje, você só vai entender amanhã. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor, é obedecer. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio e recebeu-lhe, prostrando-se aos seus pés, o adorou. A gente já vê aqui uma falha de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, Cornélio dava esmola, Cornélio orava, mas Cornélio se prostrou diante de um homem. Quantas vezes tem pessoas que fazem um ritual certinho, mas divide Deus com outros deuses, se prostra diante de homens, adora políticos, fica endeusando pessoas. Deus não divide a honra dele e a glória dele com ninguém. Existem deuses que a gente tem que deixar. E essa atitude de Cornélio não estava agradando ao Senhor. Apesar que a oração dele subia, mas ele precisava de transformação. Quantas vezes eu e você ora, busca o Senhor, até recebemos bênção, ouvimos a voz de Deus, mas ainda tem muita coisa para deixar aqui na terra. Coisas que ferem a grandeza de Deus, a santidade de Deus. Cornélio tinha grande testemunho, mas foi se prostrar diante do homem. Eu e você tem que se prostrar diante do Mestre. Cuidado com os deuses,
porque o Senhor não divide a honra dele nem a glória dele com ninguém. Não esqueça disso. Cornélio tinha grandes qualidades, mas tinha outros deuses, porque ele imediatamente se prostrou diante daquele homem. O Senhor não divide a honra dele com ninguém, nem a glória. Eu e você tem que adorar só ao grande. Amém? Muitas vezes adoramos a emprego, a famílias, colocamos famílias na presença de primeiro a família para depois Deus. Honre sua família, mas Deus está acima de qualquer coisa. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e o achou muito, e achou muitos que ali havia estado ajuntado. Veja que Pedro imediatamente disse, levanta-te que eu sou homem. E quando ele entrou, ele viu muita gente. O Senhor sabe onde te coloca e onde me coloca. Faça a vontade de Deus, porque quando Deus fala, Ele cumpre. E disse, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se aos estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama-se como um imundo. Quer dizer, ele quis dizer o seguinte, na nossa cultura não podemos se juntar com estrangeiro, com ímpios, mas o Senhor não faz exceção de pessoa. Coisa linda, né? Mesmo com esse paradigma que o Senhor quebrou, mesmo contra a vontade dele, com medo, que ele levou testemunha, mas ele obedeceu. Eu e você estamos obedecendo, eu e você estamos no direcionamento que o Senhor quer, temos que fazer um exame da nossa vida, das nossas atitudes, para saber que se estamos na posição de Pedro. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandaste chamar? Ele disse, então eu vim, sem questionar o Senhor. Porque ele mostrou tudo aquilo, ele disse, vai Pedro. Então Pedro com medo trouxe testemunha, mas obedeceu. Amém? E disse Cornélio, há 4 dias estava em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Ele estava orando, ele estava em jejum, ele era piedoso, ele dava esmola, ele tinha grandes virtudes, testemunho, como diz aqui. Mas ele adorava outros deuses, porque se ele se prostrou diante de Pedro, ele tinha outros deuses. Então, existem coisas que a gente tem que deixar. Existem coisas que a gente tem que evangelizar e falar a verdade. Porque o Senhor gosta que fale a verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando Pedro chegou ali, que fez a vontade de Deus, Cornélio foi liberto. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo e te falará. Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, o teu jejum, mas tu precisa saber quem sou eu. Tu precisa saber como realmente deves me adorar. Então, que eu e você, cada dia, se examine e peça a Deus sempre em oração, Senhor, onde é que eu estou errando? Porque cada dia a gente tem que melhorar mais com o Senhor. E temos que ser Pedro para levar o ídolo do Evangelho para as pessoas que estão necessitadas, que precisa conhecer esse Deus que não é de imagem, não é de escultura, não é de gesso, mas é vivo, mas fala, é poderoso, aleluia, glória a Deus. E que envia anjos, Deus é tremendo. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Olha que coisa linda! Ele disse, fizeste bem vir, estamos todos aqui, e queremos ouvir a voz do Senhor através de ti. As pessoas precisam ouvir a voz de Deus, porque eu e você é um Pedro. Nós temos um compromisso diante do Senhor. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoa. Olha que coisa linda. Ele reconheceu que aquelas pessoas estavam sedentas. Cornélio disse que o anjo apareceu a ele. Então Pedro disse,
Verdadeiramente o Senhor não faz exceção de pessoas. Então eu e você não pode fazer. Eu e você tem que obedecer. Eu e você tem que amar. Eu e você tem que perdoar. Eu e você tem que ouvir a vontade do Senhor e fazer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E o princípio da sabedoria é temer. Quando a gente teme, a gente obedece. Mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Ele já começou a ensinar e disse, esse é o Senhor de todos, aquele que veio para nos ensinar. Estas palavras, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando por Galiléia, pela Galiléia, depois do batismo de João pregou. Depois que João pregou, né? O batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E ali ele começou a falar que Deus mandou Jesus, que Jesus fez proezas e maravilha, que Deus curou, que Deus libertou do diabo muitos. É o que eu e você tem que fazer. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurado no madeiro. Pedro disse, a gente é testemunha, a gente andou com ele, mas mataram ele, penduraram ele no madeiro. Ali Pedro evangelizou, ali Pedro contou a verdade, quem é o verdadeiro Deus, que não se ajoelha diante de homem, mas sim diante do Mestre. Aleluia! E este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E ali ele contando que depois ele ressuscitou diante deles. Está pregando o evangelho. Beto, eu não sei pregar, pregue com sua vida, com atitudes, com amor, com perdão. Faça a sua parte de missionário e missionário. Tem Cornélio na tua casa precisando ouvir tua voz, precisando ver tuas atitudes. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos ouvidos, dos vivos e dos mortos. Aqui Pedro diz uma coisa linda. E nos mandou, é o que Jesus também manda eu e você fazer, pregar ao povo e testificar que ele é o por Deus, que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. O Senhor é juiz de tudo e de todos. Ele faz. E eu e você somos um Pedro. Não esqueça disso. A este tão testemunho todos os profetas a estes dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crêem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E quando ele disse isso, todo aquele que crê nele receberá o perdão do pecado. Olha o que aconteceu. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Ele estava tão sedento, tão atento àquela palavra gloriosa, que o Senhor veio nos corações e batizou com o Espírito Santo. Deus batiza, só a gente está na brecha, só a gente está orando, louvando e fazendo nossa parte, e na hora certa ele chega. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramara também sobre os gentios. Ficaram admirados. Aqueles homens que tinham preconceito com os gentios, viu o mover de Deus ali, aquelas pessoas. Porque Deus é quem conhece coração. Faça sua parte, que eu possa fazer minha parte. Porque Deus restaura, liberta e salva. Deus derramou o Espírito Santo na vida de Cornélio e de todos ali. Você já pensou se Pedro não tivesse obedecido? Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado, estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. E ali eles foram batizados pelo Espírito Santo e por Pedro.
obedeça. Faça a vontade de Deus na sua casa, no trabalho, na igreja, onde o Senhor te botou. Aquele compromisso que Ele colocou nas tuas mãos, honra, porque Ele sabe o que está fazendo. Não olha para a dificuldade, para o cenário, só obedeça. Porque Pedro levou testemunha, existia paradigmas que o Senhor tinha quebrado. O Senhor sabe trabalhar. Não esqueça, quando Deus fala, Ele cumpre. Amém? Fica todos com Deus. Um cheiro no coração de vocês.